Shalom! Estamos de volta aqui na nossa série de estudos e hoje eu gostaria de abordar um assunto muito interessante, né? Hoje eu gostaria de falar para você sobre o dia de hoje, viver o presente, viva o presente. É interessante que quando a gente fala o dia de hoje, né? O dia de hoje, o presente é o dia de hoje, né? Esse dia de hoje ele tem vários significados. Por exemplo, quando a gente vem para a língua portuguesa, o dia ele se chama dia, né? O hoje ele se chama hoje, né? Então o dia de hoje. Em inglês, por exemplo, em inglês dia significa day, hoje significa Tuesday, né? Mas uma coisa interessante acontece no hebraico. O hebraico, o dia ele significa Yom, e o dia de hoje ele se chama Rayon. Rayon, o que significa Rayon? Rayon ele significa o dia, que significa o dia presente. Bom, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, que nos dias de hoje nós vivemos numa modernidade que o ser humano ele pensa assim, olha, eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, acumular dinheiro, é, porque o dia de amanhã, né, o amanhã, o futuro, né, ele é importante. Então, o ser humano hoje ele está preocupado mais com o futuro, também está preocupado com o passado, com o que aconteceu. Tem pessoas que estão tão preocupadas com o que aconteceu o ontem, o dia de ontem, o dia que passou, que essas pessoas, algumas tiveram acontecimentos ruins na sua vida, que elas se encontram com depressão, se encontram doentes, se encontram trancafiadas dentro de casa, não perdoaram, vivem com mágoas dentro do seu coração pelo que aconteceu ontem, né? E outros estão preocupados com o que vai acontecer amanhã. Então, o ser humano está preocupado com o dia de ontem, está preocupado com o dia de amanhã, mas ele não está preocupado com o dia de hoje, o Rayon, o dia. Por isso que no hebraico, Deus chama de o dia, né? Uma coisa é importante, nós precisamos viver o dia de hoje, o dia. Ele é um presente, por isso que ele se chama presente, né? O ser humano ele fala, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, vou acumular dinheiro, para no futuro eu ir viajar, eu ir passear e tal. Eu vou trabalhar o ano inteiro para no final do ano eu tirar umas férias. Eu vou é, trabalhar a semana para no final de semana eu descansar e tal, e eu fazer alguma coisa no final de semana, fazer alguns projetos no final de semana e tal, e assim por diante. Então, o homem está muito preocupado com o futuro, né? Conta-se uma história que uma vez um homem ele trabalhou a sua vida inteira, se dedicou a sua vida inteira trabalhando, ganhando dinheiro, acumulando riqueza para o futuro. Então ele dizia o seguinte: eu vou trabalhar enquanto eu sou jovem, vou acumular minha riqueza e no futuro eu saio com a minha esposa, vou passear com a minha esposa, vou me divertir com a minha esposa e tal. E esse homem trabalhou dia, trabalhou noite, feriados, e ele acumulou uma certa riqueza. E quando ele já estava um pouco mais velho, ele decidiu se aposentar e ele falou para a esposa: olha, vamos viajar, nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos viver bastante agora, porque nós temos uma certa quantia já acumulada. Aí a esposa chegou para ele e disse: olha, agora já é tarde, estou doente, estou à beira da morte, estou acometida de uma enfermidade e eu vou passar os meus restantes dos dias aqui porque agora é tarde demais. Então, o ser humano ele é assim, ele se preocupa tanto com o dia de amanhã que ele passa a sua vida, vive a sua vida em função do dia de amanhã, que ele esquece do dia de hoje. Por isso que o hebraico, o dia de hoje, ele chama de Rayon, o dia, significa o dia. Nós temos que viver o dia hoje, todos os dias. Nós temos que viver o melhor hoje, né? E eu não estou falando aqui de grandes coisas. Todos os dias nós construímos uma relação diferente. No casamento, nós construímos uma relação diferente todos os dias. Nada adianta você acumular riquezas
para o final da sua vida, e quando será muito tarde para você desfrutar com a sua esposa, né? Por isso que nós temos que fazer no dia de hoje, e não estou falando de grandes coisas, e sim de pequenas coisas, como por exemplo, você acordar de madrugada e você está vendo que está frio, você está ali debaixo do edredom, quentinho, a janela está aberta, e você vê que a sua esposa está descoberta, e aí você enfrenta o frio, enfrenta a preguiça, sai do seu edredom, vai fechar a janela e vai cobrir a sua esposa. Então a relação, ela se conquista no dia a dia, nas pequenas coisas, não são nas grandes coisas. Assim como a esposa. O esposo chega do trabalho, ela está cansada, talvez já a ponto de ir dormir, mas ela espera o esposo chegar, ela conversa com o esposo, ela poderia ir para a cama dormir, mas ali eles conversam um pouco, eles se relacionam um pouco, vencendo o cansaço, vencendo a crise que o seu corpo lhe impõe, né? Porque o corpo também tem um limite, mas ela vence o limite do seu corpo para ter ali um momento junto, e assim a relação ela vai construindo, né? Então são as pequenas coisas, nós temos que viver o dia de hoje, o presente, construindo poucas coisas, pequenas coisas que nós vamos construindo no dia a dia, nós vamos vivendo o dia de hoje. Como, por exemplo, cozinhar junto, né? Se reunir, vamos cozinhar junto com a minha esposa, vamos, né, fazer um jantar junto, e ali, conversando junto na cozinha, picando os legumes, preparando os alimentos, você acaba conversando mais, se envolvendo mais e dialogando mais, e tudo isso é importante no casamento. O diálogo, ele é importante no casamento. Dizem que a coisa mais importante no casamento é a relação sexual entre os cônjuges, mas a maior importância, o que tem maior importância dentro de um relacionamento é sim o diálogo, né? O diálogo é importante. Não há como ter um envolvimento dos casais, né, do cônjuge, ter a sua relação íntima, se não tiver, por exemplo, o diálogo, não tiver uma boa conversa, ser amigo. Então, o Rayon é o dia. Deus já deixou essa palavra, porque o hebraico foi criado por Deus. É a língua original de Deus, que é o hebraico antigo, né, que vem do aramaico. Então, Rayon é o dia. Viva o dia. O dia é hoje, é o presente. Então, todos os dias eu construo o meu casamento com pequenas coisas, não são com grandes coisas. Alguém acha que precisa levar a esposa para Nova York, para o Caribe, para qualquer outro lugar do mundo, né? É, para os Emirados Árabes, acha que deve levar para um hotel 5 estrelas, para um hotel fazenda, assim, assim, isso e aquilo outro, fazer grandes coisas. Na verdade, um relacionamento, ele não precisa de grandes coisas. O relacionamento, ele precisa de pequenas coisas que fazem a diferença no dia a dia. Isso é importante. Então, o que eu tenho para dizer para você é: viva o presente. Viva o dia de hoje. São as pequenas coisas, são as pequenas atitudes que mudam um relacionamento. Então, viva o Rayon, né? o dia, que é importante para nós. Fazendo as pequenas coisas. O cônjuge, né, fazendo as pequenas coisas um para com os outros. Se envolvendo mais, conversando mais, tendo esse diálogo que é muito importante, e as pequenas coisinhas. Aí surgem os filhos, vem os filhos, né? E são as pequenas coisas com os filhos que fazem a diferença. Não é levar o filho para um play center, não é levar o filho num parque aquático, mas são as pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença com o filho, como o andar de bicicleta, como brincar de banco imobiliário, como sentar à roda da mesa para estudar a Bíblia, o Torá, para estudar a palavra. Então, são essas pequenas coisas que fazem a diferença, como a brincadeira, deitado na cama, né, de adivinhar palavras, tudo isso faz a diferença, né? São coisinhas pequenas que fazem a diferença na nossa vida. Então, viva o hoje, viva o presente, não espere chegar amanhã, porque o amanhã, ele pode ser muito tarde. O amanhã, ele pode não chegar para nós. Então,
De nada adianta você querer acumular os seus bens, as suas riquezas para viver o amanhã, se o amanhã não chegar. Que o Senhor te abençoe, que o Eterno te abençoe. Se você quiser comunicar comigo, você pode me mandar um e-mail para prfabio@comunidadedafamiliadedeus.com.br. Que o Senhor te abençoe.